O dia nasce lentamente em Benfica. No cimo da colina está a Escola Superior de Comunicação Social. Lá no alto, 12 jovens criaturas da espécie sala de projeção preparam semanalmente os seus diretos, dentro daquele que é o grande clã das florestas. Dentro daquele que é o grande clã das florestas. A ESCS FM. Com o nascer do sol em fundo, está aberto o cenário para as notícias culturais que alimentam locutores e ouvintes. Mas esta espécie é também conhecida pelo site que desenvolve. Esta plataforma online é moldada diariamente por estas criaturas que arduamente trabalham para trazer ao seu ouvinte todas as novidades da floresta cultural. Olá, bem-vindos a mais um Fator Influência. Desta vez o Sala de Projeção tem o privilégio de receber uma das vozes mais reconhecidas e marcantes da nossa televisão. Se te falarmos em Eduardo Rego, o nome pode não te ser tão familiar, mas certamente já vais perceber de quem é que estamos a falar. Olá Eduardo, bem-vindo à ESCS FM e ao Sala de Projeção. Bom dia, Cátia, o prazer é meu. É sempre uma alegria estar no meio da juventude, portanto é um prazer estar cá. O prazer é nosso em recebê-lo. Para os mais distraídos, é o Eduardo Rego quem faz o trabalho de locução dos documentários da BBC Vida Selvagem que passam aos fins de semana na SIC. Certamente já reconheceram a voz. Eduardo, quando é que se percebeu de que tinha uma voz tão marcante? Não foi assim há tanto tempo como isso. É curioso que estou numa altura feliz da minha vida. Digamos que está a passar por mim uma onda favorável de simpatia de muitos quadrantes, não só de jovens universitários, mas das câmaras que querem que eu vá e fale, sei lá, de muitos sítios, de muita gente, de muitos pontos que querem que eu vá lá dar um testemunho, porque são muitos anos a trabalhar nisto, décadas já, não se conta apenas mais por anos. 25 anos, não é? Sim, há 30 e tal anos que ando nisto. De maneira que só agora é que eu fui sempre uma pessoa, digamos que de bastidor. Sim. Nunca gostei muito de aparecer, nem curiosamente de dar entrevistas. Eu devo ter sido o único profissional na rádio, acho que posso dizê-lo, que esteve 3 anos na Rádio Renascença, portanto, a rádio de maior cobertura nacional à altura, não é? E até há muito pouco tempo continuava a sê-lo, que esteve 3 anos no ar, sem dizer o nome. Os meus 3 primeiros anos de profissional de rádio foram perfeitamente passados sem dizer quem era. E o que é que fazia nesses seus 3 anos na Nessa rádio? altura eu estava empenhadíssimo em fazer aquilo que hoje a Renascença é. Em trabalhar para que existisse a RFM, em trabalhar para que existisse a onda curta da Rádio Renascença, da Mega e por aí fora. Tudo isso foi formador de jovens universitários, trabalhava às expensas do Estado, portanto eu tinha de vez em quando a visita do próprio secretário de Estado da altura, porque eu trabalhava com eles. Era, digamos que entre os meus colegas, eventualmente aquele que tinha mais contacto com a cultura, aquele que tinha mais currículo, digamos assim, e portanto escolheram-me para formar jovens em rádio. Chamava-se na altura a Universidade na Rádio. E portanto, para mim era secundário ter o nome ou não ter, só depois... Não era isso que lhe interessava? Não era isso que me interessava logo à cabeça. Depois eu estava em todo um processo de metamorfose, curiosamente, porque eu sou minhoto e tinha uma pronúncia marcadíssima. Eu gosto muito da pronúncia do Norte, mas eu senti muito cedo que se continuasse com ela eu não teria jamais um lugar ao sol, não é? Não conseguiria, é evidente, não é? Sim, sim. Tinha que neutralizar o meu registro. De modo que, depois de o conseguir,
hoje faço as inflexões que eu quero, não é? Portanto, tenho toda esta forma de estar, sorrindo, sendo mais grave quando é preciso. Aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Muito obrigado. A minha próxima pergunta era mesmo, visto que é domingo, se foi difícil perder alguma... Foi tremendo, querida. Foi pior que ir para a tropa. Foi terrível. Tanto assim que eu tinha que gravar horas e horas a fio. E eu ia para casa, ouvia tudo, tintim por tintim, voltava atrás e comecei a sedimentar no subconsciente perdão, toda uma forma nova de dizer as coisas. Porque, como devem imaginar, naquela altura era jovem e não tinha carro e frequentava os transportes públicos, como é evidente. Sim. Não havia plim. E portanto eu tinha mesmo que frequentar, que andar no meio das pessoas, não é? E ver, sentir, ouvir como falavam. E tentava filtrar, ir buscar o melhor, os melhores falantes, imitar os melhores falantes da língua portuguesa. De maneira que foi todo um trabalho de sapa, digamos assim, muito minucioso. E eu fui, como disse há pouco, sedimentando no meu subconsciente toda uma forma nova de dizer. Já fui objeto de estudo, modéstia à parte, mas já fui objeto de estudo por parte de uma universidade, no sentido de descobrirem, antes de me conhecerem, de onde eu seria, e não conseguiram. Não conseguiram saber. Então, o que é muito bom para mim. O que é muito bom para mim, porque quanto mais neutrais nós formos em rádio, em comunicação geral, em comunicação social em geral, melhor. Porque estamos a atingir muito mais gente. Sim. Não é? Não somos conotados com uma área qualquer do país. Não é uma coisa tão regional. Exatamente. Somos mais universais, digamos assim. Exato. Estamos com meus galões, não é? Obrigado. Estava a dizer, então, que esteve na Rádio Renascença durante 3 anos, mas depois... 3 anos? Foram o início, tive 15. A sério? Tive 15. Eu fui o primeiro realizador da Rádio Renascença, ex-aequo com o António Sala e com o Fernando Almeida. E então depois da rádio, como é que surgiu a oportunidade de fazer as locuções? Ainda estava na Renascença quando a RTP, e já, ainda na rádio, eu já era uma voz mais ou menos conhecida, em certas áreas, em certos círculos. E depois foi uma altura em que a própria RTP fez um clipe à volta de um disco meu, que também já gravei. Isto é interessante porque abrange muitas áreas, não é? Gravei, tive orquestra a dirigir-me, tive coros da Gulbenkian. Foi uma coisa a sério. Foi uma coisa em grande. Foi, acho que foi uma coisa. Esgotou e tal. Eu hoje, para ter um disco, tive que perguntar se as pessoas tinham e se podiam oferecer-me. E alguém compadeceu-se e ofereceu-me. De maneira que sou assim um bocado desprendido e aquilo esgotou e desapareceu e eu não tinha. Mas hoje tenho outra vez. E estas locuções é uma atividade que faz com gosto ou é apenas mais um trabalho? O que lhe parece? Eu acho que sinceramente, acho que é uma atividade que faz com muito gosto. Eu vivo por isto. Eu apaixonei-me de tal ordem por comunicar que isto está-me já no sangue. Eu não sei fazer de outra maneira. Eu preciso disto. Isto é pão para a boca, para mim. Eu sempre tive a paixão de comunicar e o instrumento por excelência para comunicar é a voz. Exato. De maneira que eu senti-me nos píncaros quando há 3 anos atrás fui eleito a voz do ano. De maneira que foi uma honra muito grande. Foi um reconhecimento. Foi um reconhecimento, foi muito bonito. Está a dizer que comunicar é para si como pão para a boca. E se não tivesse surgido esta oportunidade, se nunca tivesse tido a oportunidade de estar ligado à rádio... Eu procurei, querida. O problema que nós estamos a viver neste momento no país, desculpe-me atalhar, não perca o seu raciocínio. Não, vou guardar aqui e ficar aqui guardadinho. É muito importante nós partirmos para a luta. Vamos à descoberta dos nossos sonhos. Vamos tentar desencantar um furo qualquer
uma nesga, um caminho novo. É preciso rasgar. É preciso... É assim, Ana, vocês ainda por cima são mulheres, sabem o quanto é importante dar à luz. É verdade ou não é? É preciso rasgar. Mas aquele prazer que vocês devem ter um dia, quando forem mães, é fantástico, é único. Os homens podem esfolar-se todos, mas não conseguem Nunca isso. vão conseguir aquilo. Então a nossa forma de nos vingar é realmente ir para a luta e para a frente de batalha, como de resto sabem que historicamente foi sempre assim. Os homens precisaram, para se afirmar de alguma forma, precisaram de ir para a frente de batalha, mostrar que eram valentes, não é? Vocês têm outras formas de mostrar que são valentes. Ainda bem. Não é? Mas estava a dizer, se procurou a oportunidade então, mas se não tivesse procurado, o que é que se via a fazer? Porventura estaria a comunicar, mas de outra forma. O meu primeiro sonho foi ser missionário. Eu sonhava estar em África e propagar uma série de convicções que tinha na altura. Convicções de bem-estar, de felicidade, de liberdade, de fé, digamos assim, porque eu acredito em valores, em princípios e muito mais do que em coisas muito institucionalizadas e formatadas, muito mais do que isso. Acho que consigo ir mais além do que isso. De forma que eu sonhava ir para a África, que era uma savana incrível para eu poder desbravar e não sei o quê, e por aí fora. Agora, imaginem, quando eu começo a achar que não é bem aquilo, não é? E andei 5 anos a sofrer a minha decisão, não é? A ver, se não é isto, o que é que eu hei de ser? Como é que eu vou sair desta camisa de varas? Como é que eu vou sair? Foi muito complicado. Sofri as passas do Algarve. E depois vi... Um dos meus escapes, uma das minhas fugas vai ser realmente de afirmação, vai ser entrar na comunicação social. E, portanto, transitei depois para aí. Quer dizer, claro que tive que mover influências, tive que começar a chegar-me para certas pessoas que eu achava que eram decisoras, então, que podiam resolver-me o problema, né? E tive sorte. Tive sorte no meio disto tudo, com muita audácia e não sei o quê, mas tive sorte. Porque encontrei, julgo eu, as pessoas certas pela frente que me deram a mão. E hoje dou a mão e muitas outras porque penso que tenho que retribuir. Aliás, a vida é feita toda ela de partilha. Nós recebemos aqui, damos acolá e não sei o quê. E quem não tiver esta dialética não consegue ser feliz, eu acho. Ponto final. Por favor, ouça-me. Você, tal como eu, é um Homo sapiens, um ser humano inteligente. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4.000 milhões de anos. Nós, seres humanos, há apenas 200 mil anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida na Terra. Ouça cuidadosamente esta história extraordinária que é a sua e decida o que fazer com ela. Estava a dizer que já foi reconhecido como a voz do ano. Sim. Isso é algo de enorme. Mas tenho outra coisa para lhe dizer. Sim. Que neste momento estou a ser objeto de uma tese. A sério? É verdade. De maneira que vocês estão a ouvir em primeira mão e isto é muito bonito. Não é por mim, é pela classe, é por nós que somos da comunicação social. É muito importante que alguém que está quase acantonado, não se sabe quase quem é, não é? E é reconhecido. É reconhecido só pela voz, pela forma como pronuncia, como delicia os corações. Não só delas, mas deles também. Dos pequeninos e dos grandes. Dos da esquerda e dos da direita. Não interessa. Interessa é que toda a gente possa vir a gostar desta forma de estar. De me ouvir como que a conduzir uma história em que quase eles estão lá porque alguém os leva pela mão. E isto é muito bonito. Independentemente de ser eu. Interessa é que alguém de nós
está a ser objeto de reconhecimento. Certo? Certo. Portanto, eu partilho com vocês isso. Obrigado. Estava a dizer que é reconhecido pela voz. Já tem algum episódio caricato de o terem reconhecido na rua pela voz ou assim? É uma coisa engraçada, porque vocês que já têm alguma experiência de rádio, de estúdio, de vivência destas coisas, sabem que nós podemos ter duas posturas. Uma é de falar no contexto dos colegas, dos amigos, da sociedade em geral. Sim. Falar com o registro que temos em estúdio. Há muita gente que faz isso. Eu tenho muitos colegas que fazem isso e às vezes perguntam-me: porquê é que tu não és lá fora como és aqui? Eu digo: eu aqui sou profissional, eu aqui tenho que criar todo um cenário. Eu lá fora não tenho que fazer espalhafato, lá fora não tenho que fazer show-off. Portanto, lá fora eu sou mais... sou eu de outra maneira, não é? E em estúdio, eu faço um bocadinho de teatro, eu sou um intérprete. Eu sou aquele que tenta, que trabalha muitas horas um documentário, por exemplo, embranha-se nele. Eu imagino-me, eu sonho quase com o filme que vou no dia seguinte interpretar, ou cuja locução vou fazer, mais ou menos à mesma hora, com a mesma equipa que já conhece. Todo este envolvimento é importantíssimo e cria um cenário próprio. Portanto, eu nem sempre sou reconhecido na rua e nos pequenos círculos, mesmo nos pequenos círculos, nem sempre. Nos pequenos círculos já começa a ser bastante, mas assim, digamos que de fugida, sei lá, entrar num restaurante e ser logo reconhecido, não sou. Agora, há um aspecto que faz com que eu seja reconhecido, que é quando eu começo a inflamar-me, a vibrar muito com um aspecto qualquer da conversa. Sim. Não é? Aí as pessoas apanham-me o registro. Aquilo é fulano. E isto é engraçado, não é? Aquela Portanto, frase, quando eu vibro, que estava a reconhecer isto de algum lado. Quando eu vibro com as coisas, faço de uma maneira muito, muito pura, muito ingênua não, mas muito simples, não é? Muito genuína. Sim. E, portanto, sem artifícios, digamos assim. E quando eu sou assim, as pessoas reconhecem. Porque é dessa forma que eu estou ao microfone. Não é? De uma maneira que eu penso que é isso. Eu acho que eu tenho tido tantos testemunhos positivos que acho que me posso arrogar o direito de dizer que sou assim. Sou assim porque sou assim. Um pouco como as crianças. Filho, porquê é que tu gostas daquilo? Porque sim. É uma resposta fantástica, diz tudo. Acabou, porque sim. Tenho-lhe de confessar que quando nós pensámos em fazer esta entrevista, em trazê-lo cá à ESCS, toda a gente dizia: eu não acredito que vocês vão cá ter aquela voz. Eu já tenho ouvido isso. Como é que é saber que marcou uma geração? Porque o Eduardo acabou por marcar muita geração dos anos 90, vamos dizer assim, e as que vêm a seguir também. Bem, como é uma alegria enorme, como deve imaginar. Eu penso que na nossa passagem pelo mundo, um dos grandes objetivos de cada um de nós, da Inês, da Cátia, de todos os colegas que possam existir aqui, e de todo o país que somos, é ter um cantinho que seja no jardim da vida, não é? Sim. Uma florinha, a ser qualquer coisa em que as pessoas notem, não é? Ser objeto de atenção e obviamente que eu, tendo trabalhado muito, subido a pulso na vida, não é? Obviamente que me sinto muito gratificado por ser reconhecido, por as pessoas gostarem, estou a lembrar-me, pelo Bruno Nogueira me abordar: eu gostava muito que estivesse no último a sair, a ser a voz off, não sei o quê. Por o Nilton dizer: venha aos 5 para a meia-noite, quer dizer, e eles próprios, estas figuras importantes que hoje são tão conhecidas, sim, elas têm a mesma abordagem.
O Nilton confessava-me há dias, eu penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência se disser isto. Nilton disse no círculo da sua equipa, disse, eu vou convidar o Eduardo. E as pessoas ter-lhe-ão dito, ele manda-te passear. Qual que é? Mas isso não é próprio de uma pessoa da comunicação social. Nós devemos ser abertíssimos. Open mind, não é? Claro. É isso. Agora perdi-me um bocadinho. Estava aqui a pensar no 5 para a meia-noite e no Bruno Nogueira. Já sei o que é que ia perguntar. Lá está. É o Bruno Nogueira. O Eduardo foi a voz off do último a sair. Como é que foi esta experiência? Porque é um contexto em que não costuma estar tão habituado. Mas eu gosto de desafios. Achei piada ao conceito. Há até episódios engraçados, porque o programa era feito numa quinta, como sabem, tipo Big Brother, não é? Aquele programa foi um bocadinho um dos pioneiros em Portugal naquela característica. Porque era uma sátira uma sátira aos enlatados e não sei o quê. E houve muita gente que acabou por não aceitar muito bem isso. Mas apanhou uma franja de público muito interessante. Sim. Que viu naquilo uma forma arejada de abordar, não é? E eu achei piada. Portanto, pessoalmente diverti-me imenso com aquele programa. Pois. Achei muito, muito bom. Foi muito engraçado. Eu tive convites para vários pontos do país para ir jantar com jovens e sair às tantas da matina, porque estávamos ali na conversa à volta de como tinha sido e tal. E há um episódio muito engraçado. No meio disto tudo, eu fazia no meu próprio estúdio, a voz off, segundo as instruções que o Bruno me ia dando, textos que ele me ia dando. E é curioso que as pessoas... há aqui um misto de respeito. Os jovens abordam-me, e o Bruno, para todos os efeitos, continua a ser um jovem, não é? Continua a ser um jovem em todo o sentido, em toda a linha, mas também nas ideias, não é? Muito à frente. Mas respeitava se eu porventura dissesse, Bruno, aqui estamos a queimar o risco, eu queria moldar aqui qualquer coisa. E ele deixava-me. E isto é muito bonito. Isto é muito bonito. Porque nenhum de nós é senhor de tudo. Nós devemos respeitar a fronteira, não é? A fronteira do outro. E pensar uma coisa curiosa, eu já tinha tudo gravado e tinha uma viagem marcada para os Açores. Sim. E fui, e quando lá estava, no Pico, na Ilha do Pico, eu recebi um telefonema a dizerem-me, nós alterámos isto tudo e não sei o que, há aqui umas frases que têm que ser feitas outra vez. E só disse à assistente do Bruno, minha querida, eu estou nos Açores, como é agora? Isto tem que se resolver, não sei, tem que ser já hoje. Então, bem, descobriu-se que havia lá alguém, um ponta de lança qualquer da RTP, que fazia produção independente, trabalhos esporádicos, e que podia dar-me ajuda. Aparece-me no hotel com uma carrinha muito velha, enferrujada, não sei o quê, com um gravadorzinho a bordo e tal. Fomos para um descampado gravar. Na própria carrinha. E nesse descampado havia umas cabras. Bem, vocês não estão a ver a cena, que berravam por tudo que era sítio e nós não podíamos gravar. Era uma banda sonora diferente. Uma banda sonora de qualidade, mas foi muito giro. Conseguimos arranjar ali um intervalozinho entre os berros das cabras, e gravou-se, ninguém notou. E pronto, passou. Mas isso é um episódio realmente muito, muito engraçado. É pitoresco. O Eduardo faz os documentários da BBC Vida Selvagem, como já foi dito. Um tema animal, a vida selvagem. Já tinha interesse pelo tema ou surgiu com a locução? Foi descobrindo coisas novas e foi-se interessando mais? Sabe que, por força da formação que tive, eu fui sempre atreito a valores, e a natureza está cheia de valores. Nós, se quisermos alguns exemplos de bom comportamento, vamos à natureza.
Eu vou. Eu todos os dias, todas as vezes, melhor, que faço um programa, ou gravo um programa, eu fico encantado com o que vejo. Eu encanto-me com as coisas. Eu continuo a ser criança. Tenho uma criança interior muito feliz nesse sentido. Gosto muito do que faço, gosto muito do que vejo, admiro se as pessoas, se os fazedores de filmes, os produtores, os realizadores, se apanharam aquele ângulo bonito, certo, eu não sei o quê, e eu vibro. A minha locução muitas vezes reflete essa paixão interior, essa ressonância que eu tenho. E nota-se. Nota-se. Nota-se bastante. Ok, pronto. De maneira que isto vem de trás. Ou se tem ou não se tem esta sensibilidade. E depois juntou-se o útil ao agradável. Eu já gostava e passei a trabalhar numa coisa que vinha ao encontro do meu gosto. E pronto, foi o casamento perfeito. Dizem as más línguas. Já faz a locução dos documentários há mais de 30 anos. 30 anos, sim. Viu o início da televisão privada quando mudou do RTP para a SIC. Para a SIC. Como é que encarou esta mudança? Como é que foi o início da televisão privada? Mais uma vez, como um arejamento, um abrir de janelas e vamos embora, não é? Porque a televisão até aí era um bocado cinzenta. Sim. Era, muito. E eu sou um exemplo disso. Ou pelo menos o meu trabalho, o meu contexto é um exemplo disso. Eu quando cheguei à RTP, eu tinha que fazer uma locução muito linear. Tudo muito monocórdico. Assim, muito monocórdico, muito aqui, tal. E eu comecei a sentir-me mal. E a querer introduzir novas formas. E de vez em quando tinha alguém que me dizia alta porque não é bem por aí. E eu ia sacudindo a água do capote, mas tinha que respeitar, porque eram eles que me pagavam, não? Outra coisa que eu introduzi e que não existia foi uma estante. Eu preciso dos braços soltos, eu preciso de falar gesticulando. Porque nós na vida, quando estamos a conversar com alguém, nós gesticulamos. É verdade ou não é? É. O nosso corpo fala. É a linguagem corporal. É a linguagem o que dá corporal. Naturalidade. E eu estava muito... Era uma comunicação tolhida. Não é? Estávamos sempre coartados. E não podia ser. A SIC deu-me essa liberdade toda. Portanto, eu hoje sou um bocado fruto também do ambiente, do contexto em que estou. E também introduziu a cadeirinha no estúdio. Introduzi a cadeirinha, porque muitas vezes as locuções eram feitas de pé, que eu achava um desconforto incrível. Quem é que aguenta um programa de longo curso, não é? Uma gravação de longo curso, como é essa, que leva à vontade 2 horas a fazer, não é? 2 horas em estúdio. Não pode ser. Temos que estar confortáveis para depois dar aquele conforto, aquele jeitinho doce aos ouvintes. Ok. Nós já tivemos a oportunidade de ver o Eduardo a fazer a locução de um documentário nos estúdios da SIC. Tenho a dizer que foi uma experiência bastante interessante, porque aquilo foi como ser criança outra vez. Mas para quem não está tão familiarizado com isto, como é que é mais ou menos o processo de locução de um documentário? Ora bem, eu chego e tenho o grandíssimo privilégio de ter um amigalhaço de há muitos anos, de há 20 e tal anos, que é meu técnico e que arranja o estúdio, que arranja a parte do locutório, a parte da locução propriamente, como sabe, não é como aqui, nós aqui estamos no frente a frente, mas lá há partes, há divisórias, não é? Há uma cabine. Uma cabine para a locução e depois há a parte do técnico. Ele areja aquilo, ele prepara tudo, ele põe na máquina, como é que isso se chama? Se me perguntam... Na mesa de mistura. A mesa de mistura, ele põe lá o registro certo, porque já sabe, a minha voz tem aquele pontinho ali. E depois o microfone também tem lá uma posição qualquer que é a ideal e tal. E nós conhecemos já estes trejeitos, estes tiques, digamos assim. Nós precisamos de nos conhecer. Um pouco como os amigos. Precisam de saber como o outro reage. Se o recebe em casa, sabe que ele gosta de bacalhau com natas, ou não sei, e preparamos as coisas um bocado ao gosto. Isto de saber receber, tem que se lhe diga. É verdade. E eu tenho uma equipa linda. Eu gosto sempre de falar dos meus colegas de equipa, porque eles ajudam-me a ser assim.
E viu-se perfeitamente Viu? o bom ambiente. Sentiu isso, Sim, o bom ambiente. senti. Ele é verdade, ele existe. É uma família aquilo. Principalmente porque quando o Eduardo queria voltar atrás ou havia qualquer coisa ali que não Retificar. soava tão bem ou queria repetir, ele já sabia, o técnico já sabia o que é que E cola era imediatamente, preciso. não é? já era uma coisa, foi Bonito. mesmo muito interessante de ver. Mas não é só este projeto que o Eduardo tem. O Eduardo também tem uma empresa de tradução, certo? Eu tenho uma empresa de tradução e já agora que isto também tem esta componente de vídeo, eu vou mostrar. Eu tenho uma empresa de tradução. Começou por ser uma empresa de tradução. Quando a fiz, o que apareceu foi tradução, mas já a pensar no futuro. É assim, eu tenho toda a minha vida feita a pensar no horizonte. Eu Tudo a não longo penso, prazo. eu não penso só assim para aqui, logo ali ao metro. Não, eu penso à distância. E acho que tudo o que fazemos politicamente, sei lá, em termos de projeto de vida, tudo devia ser com um horizonte em vista, não é? Com vistas largas, digamos assim. E eu pensei já a Traduvários, que é assim que se chama a empresa, que fiz há 13 anos, está agora a fazer, faz para a semana, 13 anos, e fila já com estas valências, de vir a produzir filmes, programas de televisão, porventura, ser editor, editar livros, editar DVDs, tudo o que fosse, desde que bem feitos. Mas esperei pelo tempo certo para o fazer. E a própria Traduvários nasceu não da minha cabeça, não é? Que eu tenho sempre também, eu gosto de ter vistas largas, mas meço muito bem os passos que dou. E só quando sinto que o terreno é favorável e que alguém me desafia, eu penso com os meus botões, é hora. Foi o caso, quando há 13 anos, 14 melhor, me disseram, tu trabalhas tão bem os textos, porque é que não fazes uma empresa de tradução? Que seria bom para a comunicação social, para os estúdios, para os programas, para as televisões, não era? Eu disse, tu és tolo, ou tu és tola. Neste caso foi uma amiga minha que me desafiou. Tu és tola. E a coisa ficou assim. Mas em banho-maria, porque fui para casa pensar. E como eu tinha tido na faculdade latim e grego, eu pensei, se eu tenho esta mais-valia, a matriz da nossa língua, porque é que eu não avanço? Qualquer coisa que seja preciso resolver a nível linguístico, digamos assim, eu tenho bases para isso. Porventura, mais do que alguns colegas meus que são donos de empresas de tradução. Não é? Porque são capazes de ter tido bom inglês, bom alemão, bom isto, bom aquilo, coisas que também eu tive, mas eu tinha esta mais-valia do grego e do latim. E, portanto, uns dias depois disse que sim e comecei a juntar gente, até hoje. Foi assim que surgiu. Foi assim, uma bola de neve. Neste momento tenho o prazer de estar a editar livros com muita... Acho que com muita categoria. Sou editor de algumas obras do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras. E depois faço livros assim, bonitos, né? com baixo relevo, com todo este trabalhado. Isto é um livro sobre... Isto tem uma sobrecapa com melhor leitura, mas eu hoje não tinha a sobrecapa comigo e não a trouxe. Mas de qualquer maneira conseguem ver que isto reproduz Santa Engrácia e São Félix. São nomes que existem em alguns pontos de Lisboa, como existe São Vicente, como existe Santa Eulália, por exemplo, que é outro livro. Isto está tudo nas livrarias por todo o país. São livros muito bem feitos, não é porque sejam feitos por mim, mas por toda uma equipa que trabalha como deve ser. E a faculdade reconheceu o nosso trabalho. Isto é tudo traduzido do latim, da Idade Média, e depois leva aqui no final uma súmula em inglês,
para os turistas perceberem que, quando passam pelo elevador de Santa Justa vai ser um dos próximos livros, há um livro que fala de Santa Justa, da história de Santa Justa. Sim. Nomes de santos que deram, pronto, que nós conhecemos dos locais em Lisboa, São Julião da Barra, São Jorge, Casa do Castelo, sei lá, imensos nomes que vos podem ocorrer, e as pessoas não sabem a gênese disso. E há agora uma grande oportunidade de fazer esta coleção de santos, não é? Que explicam. E as pessoas conhecerem porque é que se chama assim. Porquê? Porque nós passamos muito pelo conhecimento, assim, sempre pela rama, e não pode ser. Muito superficial. É um conhecimento muito superficial. E é bom determos-nos nas coisas e saber o porquê, não é? Essa fase linda dos porquês nas crianças, não é? Deve acompanhar-nos a vida toda. Saber porquê. Porquê que é assim e não é assado, não é? Vocês não gostam desta contestação? Vocês jovens adoram esta conversa, não é? Claro. Apraz-vos, não é? De maneira que eu quero manter isso. Depois há uma outra coisa bonita que estou a fazer nesta altura, e porque tenho condições para isso, obviamente que abracei a iniciativa. Sim. Há jovens da comunicação social que se viraram muito para o cinema. E as pessoas nem sabem. Quer dizer, há produção de cinema e temos tido prémios em certames internacionais e por aí fora, muito honrosos. Mas há, a nível de documentários, jovens que estão a trabalhar muito bem e a dar cartas no estrangeiro. A primeira pessoa que me procurou, o Daniel Pinheiro, fez o curso com o David Attenborough, por exemplo. Foi professor dele, o Sim. senhor, esse grande catedrático que nós temos da comunicação social, deste trabalho todo in loco, no terreno da natureza. Daniel Pinheiro, a Madalena Boto. O Daniel Pinheiro, de tal ordem, progrediu, bateu-me à porta e quis, que alguém o ajudasse, apadrinhasse o que ele fez, que eu olhei para o trabalho, achei que tinha pernas para andar e passou no meu programa, não é? No caso, foi sobre o Rio Mondego. Desde que ele nasce lá em cima na Serra da Estrela e se chama Mondeguinho, é assim que ele se chama, aquele fiozinho de água, até chegar à Figueira de Foz. Ele fez o percurso todo e pelo caminho foi apanhando espécies da fauna e flora das margens, não é? E também do rio, obviamente. De maneira que ficou muito interessante. Neste momento, isto aconteceu há 1 ano e tal, neste momento ele já integra uma equipa alemã no Pantanal, no Brasil. É fantástico, não é? É mesmo. Adoro quando dou ajuda a um jovem, quando ajudo um jovem e ele de repente voa sozinho. E já lá vai. E vai-me dando contas do que está a fazer. É muito bonito isto. Realmente é. Mas também já começa a haver produção nacional nos documentários. É, e essa produção já começa a estar, inclusive, em DVD. Em DVD. Penso que já não é novidade nenhuma o filme da Rábida, não é? Sim. Que desta feita está como que a ser o suporte quase principal da candidatura da Rábida a Património Mundial. Aquilo está tudo no papel, está tudo muito lindo, mas faltava-lhe qualquer coisa que desse vida, que desse o pontapé de saída, que impressionasse, visual, com movimento, e que realmente fosse uma mais-valia junto da Unesco. E eles, na Unesco, quando viram isto, disseram: vocês não podiam ter tido melhor iniciativa, disseram para a Comissão de Candidatura. De maneira que é um privilégio, mais uma vez, enorme, poder assinar um trabalho destes como produtor, não é? Porque aqui eu funciono não apenas como locutor, mas como produtor. O segundo que já passou é o Painho, Em Busca do Painho de Monteiro. Passou no último dia, no domingo, dia 24. No dia 24. Sim. Ora bem, neste momento nós já estamos com a máquina em movimento. No dia de Páscoa vamos ter um outro. Portanto, a produção está mesmo aí para ficar, espero bem.
Eduardo, muito obrigado por ter vindo Foi à um sala prazer. de projeção. É sempre um prazer. Gostámos muito de o receber e continua a apostar nestes jovens. E espero por vocês, porque Ainda precisamos bem. de dar. Sabem, isto é uma chama olímpica. Nós precisamos de alguém que continue, não é? Sim. Eu fico um bocadinho apavorado quando alguém me pergunta no Facebook, nas redes sociais em geral, ou por outras vias, me perguntam o que é que vai ser depois. Quando parar, quando já não puder, por qualquer motivo, não é? Porque a lei da vida é assim. Claro. E eu adorava ter gente que continuasse. Aliás, eu quando dou formação neste capítulo, neste contexto de comunicação social, eu digo sempre, tentem imitar-me e depois, na altura de voarem sozinhos, com os vossos próprios meios, eu digo-vos, ou então se vocês sentirem, façam-no. Certo? Ganharem Mas personalidade. Primeiro tentar ganhar balanço, entrar em certas balizas e depois, um pouco como se pode ver no Clube dos Poetas Mortos, esse famoso filme que eu continuo a adorar ver, rasguem a página e partam para o vosso livro. Cátia, foi um prazer estar aqui. Felicidades para vocês. Igualmente. E desejo do fundo do coração que vocês sejam grandes e sejam vocês próprios. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado.